Olá, queridos irmãos, somos a Fundação Fraternidade e este é o ID, o nosso programa semanal, diretamente dos nossos estúdios aqui em Porto Alegre. No dia de hoje estamos recebendo nosso amigo, nosso irmão de caminhada, o Maurício Salvadori, que novamente nos dá o prazer da sua presença aqui conosco para meditar e orar o Evangelho na sua casa. Então, Maurício, qual o Evangelho que tu trazes hoje para nós? A paz de Cristo a todos, é um prazer estar aqui novamente no programa. E o Evangelho é capítulo 18, São João, versículo 38, quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Amém. Então, antes de continuarmos a conversar com Maurício e a meditar sobre a verdade, vamos ouvir o Padre Ladislau e a oração para o dia de hoje. Meu irmão, ora comigo ao Senhor. Eu sou o caminho, diz o Senhor. Jesus, ensina-me a perseverar no teu caminho, viver cada dia o teu ensinamento, verdade do teu Evangelho, levar o teu amor e misericórdia a todos. Incendia o meu coração com a chama viva do teu Santo Espírito. Quero testemunhar e anunciar e rodear as tuas maravilhas. Eu te louvo e glorifico, Senhor, por tudo o que fizeste, que estás fazendo e vai fazer em minha vida. Tu és o único caminho, verdade e a plenitude da vida que leva ao nosso Pai. Eu louvo e glorifico o Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Amém, amém. Voltando então da oração do Padre Ladislau neste programa, vamos proclamar o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 18, versículos 36 a 38. O que é a verdade? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, versículos 36 a 38. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou fazer como Pilatos. O que é a verdade, Maurício? Para nós termos assim uma criação de opinião, nós precisamos de argumentos. Eu podia classificar assim opinião sobre um determinado assunto, separar em 3 tipos de opinião. Existem aquelas opiniões irrelevantes. É do caso assim, eu não gosto por exemplo, de comer chuchu, mas tem pessoas que gostam de comer chuchu. E nesse caso, eles vão defender a tese que o chuchu faz muito bem, que você pode fazer ele gratinado, que você pode fazer com batatinhas, você pode misturar com um molhozinho, com uma carnezinha, que ele vai ficar muito gostoso. Mas eu não gosto de chuchu. Então, isso é uma opinião irrelevante. Isso não vai mudar nada na nossa vida, se eu gosto ou se você não gosta, ou gosta ou não gosta de chuchu. Agora, existem aquelas opiniões que elas são, nós podemos dizer assim, ilegais. Que tipo de opinião que é ilegal? A opinião que envolve o racismo, ou pedofilia. Uma pessoa que ela é racista, tu não pode dialogar com ela, tu não pode conversar com ela. Nem dá para criar argumentos, você já manda para o Ministério Público, porque racismo é crime. Agora, existem as opiniões relevantes. O que é uma opinião relevante? Uma opinião que ela tem um relevo, uma importância. E é nessa opinião, nesse argumento, que vem a palavra que Jesus, hoje, Pôncio Pilatos, faz para Jesus. O que é a verdade?
E interessante que todos nós buscamos a verdade. Todos nós buscamos a verdade. Uma coisa assim, quando nós lemos a palavra de Deus, e lá Jesus também dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ele diz em João 14. Nós podemos pegar alguns exemplos de pessoas que não precisaram de argumentos para conhecer a verdade. Eu quero citar hoje Pietro Sarubi. Quem foi Pietro Sarubi? Quem é Pietro Sarubi? É um ator italiano que ele foi convidado por Mel Gibson para fazer um filme que era A Paixão de Cristo. Ao receber o convite, Pietro Sarubi pensou, vou para Hollywood, né? Vou para a América, vou fazer um filme de ação. Ao chegar lá, ele descobriu outra realidade. Você não vai fazer um filme de ação, você vai fazer um filme religioso. Bom, pensou Pietro Sarubi, vou fazer um filme então religioso, vou ser Pedro. Porque todo ator que quanto mais horas de gravação, mais ele ganha, mais ele recebe. Ele queria ser Pedro, que é um papel importante dentro dessas filmagens. E interessante que Mel Gibson diz para ele assim, você vai ser Barrabás. E no filme, quem viu A Paixão de Cristo, Barrabás nem fala, não fala nada, ele só trabalha com as expressões. Pietro Sarubi, quem foi na sua vida? Um ator que procurou em várias religiões, filosofias orientais, a procura da verdade. O que é o sentido da vida, o que nos preenche realmente, o que nos traz a verdadeira paz. Por que estamos aqui? Essa verdade Pietro Sarubi não encontrava, mas ele aceitou o desafio e ele fez Barrabás. Quando é que se manifestou a verdade para ele? Em seu livro ele diz isso, em seus testemunhos, quando ele olha para Jesus, Jim Caviezel, que interpreta Jesus, aquele olhar, naquela cena, naquele momento que ele olha para o ator, ele vê Jesus no ator e ele sente tocado por Deus. A conversão dele começou no olhar de Jesus. Ele não precisou de grandes argumentos, mas o simples olhar, numa interpretação, no seu trabalho, ele sentiu a presença de Jesus, o toque de Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pôncio Pilatos estava na frente de Jesus, mas não percebia o que era a verdade. Interessante, quando eu tinha 11 anos, nós fomos para Flores da Cunha e nós fomos conhecer as Irmãs Clarissas Enclausuradas. E eu me lembro que na época também foi a Beatriz Nodari, uma grande pregadora da nossa comunidade. E chegando lá, foi a primeira vez que eu vi as irmãzinhas lá sentadinhas, tem umas gradezinhas de madeira, outra parte de ferro, elas assistindo a missa, nós assistindo a missa num outro ponto. E aquilo me chamou muita atenção, né, de ver, né, essa vocação, uma vocação totalmente especial. Quando acabou a cerimônia, eu me lembro que veio a madre conversar conosco, ali tinham várias pessoas numa salinha. E eu fui cumprimentando todas as pessoas que estavam ali e eu dei um abraço em todo mundo. Fui para minha casa. Passando alguns meses, a Beatriz veio até mim e disse assim, Maurício, eu vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa que não seja para teu orgulho, para tua soberba, mas eu preciso te contar porque é testemunha da graça de Deus. Você lembra aquele dia quando você abraçou as pessoas? Eu disse, eu abracei várias pessoas, não lembro. Lá tinha uma moça que eles estavam evangelizando, fazendo trabalho em cima dela, para ela voltar para a igreja. As irmãzinhas estavam ali em cima, convidando, conversando. E ela estava naquele dia, e sabe o que aconteceu com ela? Quando você abraçou ela, ela sentiu o abraço de Jesus. Ela disse que nunca na vida dela um homem tinha abraçado ela assim. Aquela menina era uma garota de programa. Eu não senti nada, eu abracei ela como abracei qualquer outras pessoas, mas ela sentiu no abraço toda a pureza, toda a verdade que ela procurava na sua vida, a conversão. Precisou de argumentos? Não. Às vezes nós precisamos e temos que anunciar Jesus Cristo. Mas através de um abraço, através de um olhar, através de uma atitude, nós passamos o ensinamento às pessoas, através das nossas vidas, nossas lutas, o que é a verdade. Interessante que Pôncio Pilatos, ele era a pessoa mais importante, ele era o juiz, ele estava diante de Jesus,
Ele questiona Jesus, eu tenho poder para te matar, para te salvar, entendeu? E Jesus olha para ele e diz, sim, eu sou o rei. Me mostra o teu reino. O meu reino está aqui. Se fosse daqui, né, eles viriam, meus anjos, viriam tomar conta aqui, mas o meu reino não é desse mundo. Essa conversa, esse diálogo que ele tem com Jesus, Jesus manifesta para ele uma grande verdade, que ele é verdade. Quando nós seguimos o Senhor, quando nós somos tocados por ele, automaticamente nós queremos seguir, caminhar com o Senhor Jesus. E nesse caminhar, nós estamos sendo curados, porque ao descobrir a verdade, o caminho que é Jesus, nós percebemos que nossas verdades, nossas limitações, aquilo que está em nós, aquilo que precisa ser modificado, o Senhor vai nos mostrando através dos seus ensinamentos, e aquelas máscaras vão caindo diante de nós, porque Jesus é o caminho, Jesus é a cura. Quando você entra num carro, o que você se depara com ele? Um enorme para-brisa e com um retrovisor pequeno. O que significa isso? Que nós, sim, temos que olhar para trás, dar umas olhadinhas, mas o retrovisor é pequeno. Mas temos que olhar para frente, que ali está o para-brisa. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós optamos estar com o Senhor, Ele quer, sim, que nós seguimos em frente com Ele. Que nós andamos juntos com Ele. E automaticamente você dá umas olhadinhas e vê o teu passado, algumas coisas que ficaram para trás, coisas que não precisa ficar sempre olhando para o passado. Não, estamos vivendo o presente com uma vida nova e uma vida de renovação e nós queremos seguir o Senhor. E nesse propósito de seguir o Senhor, nós vamos descobrir o que é mentira na nossa vida. Tem muitas coisas que nos falam, que nos dizem que não é verdade. Né? É uma grande mentira. E Jesus vai revelando através dos seus evangelhos, através da sua igreja, dos santos, das histórias, o quão importante ele se manifesta em nós e o quão nós somos edificados através da sua graça. Então, essa pergunta que ele faz, Jesus Cristo, ele olha para ele assim, tipo assim, você não viu lá minhas pregações que eu disse para você que eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Também tem uma outra passagem que é em João 8, capítulo 8, versículo 32, que diz assim, vocês escutam as minhas escrituras, vocês estão escutando as minhas escrituras, a minha palavra, então vocês se tornam discípulos, vocês são os meus discípulos. Ao se tornarem meus discípulos, meus seguidores, vocês estão caminhando comigo, a verdade, ela se manifesta e a verdade vos libertará. Quantas coisas em nossa vida nós precisamos ser libertos? Quantas coisas, Paulo, que eu na minha vida, eu vejo todos os dias, nossa, mas eu já superei isso. Não superei ainda, eu preciso ser liberto. E nós rezamos, nós clamamos, nós rezamos o rosário, nós pedimos, nós nos confessamos, nós usamos os sacramentos da igreja, mas nós precisamos sempre retomar coisas novas que surgem. Meu Deus, isso aqui está errado em mim, isso aqui é uma mentira. Nós temos que superar isso através da graça do Senhor Jesus, que é esse o caminho. Nós estamos andando com Ele, nós percebemos, Ele que é luz, nós percebemos áreas que estão fechadas, que não tem luz, onde existem coisas para ser arrumadas, coisas obscuras, enfim, nós temos que nos autoconhecer. E por que nós seguimos Jesus? Qual o objetivo dessa verdade? Porque nós queremos a felicidade. Seguir Jesus é viver, é estar com o Senhor que nos dá a felicidade. Só que as pessoas confundem que os seguidores de Cristo vivem eternamente felizes, nós estamos sempre felizes. Não. Felicidade é uma explosão do nosso ser, é uma vibração interior por uma coisa que nos aconteceu e nos marcou muito aquele momento. Agora, se felicidade fosse uma coisa contínua, sempre contínua, nós não perceberíamos, nós não notaríamos a diferença. Não. Estar com o Senhor é estar também caminhando quando tem chuva, quando tem morte, quando tem tristeza, quando tem
coisas humanas que acontecem na nossa vida, desastres acontecem. Já dizia, né, grandes santos, Jesus, o barão das dores. Estamos preparados para os momentos de tempestade? Estamos preparados quando vier as notícias ruins em nossas vidas? Jesus é a verdade, nós temos que suportá-las, né? Esses desafios, essas tempestades. Então, nesse caminhar com Jesus, nós vamos ter picos de felicidade, nós vamos ter momentos assim marcantes. Mas quantas pessoas que estão na igreja hoje, caminham na comunidade, você que é catequista, você que participa da missa, você trabalha na liturgia, mas se eu fosse fazer uma pergunta, em que momento você sentiu esse toque de Jesus? Como essa moça que sentiu nesse abraço? Ou o próprio ator italiano sentiu no olhar do outro colega, ator, interpretando Jesus? Quando é que você sentiu? Eu conheço diversas pessoas que ao longo da sua vida vão na missa, participam da comunidade, mas também às vezes parecem uma vida meio robotizada. Porque tiveram uma educação cristã, católica, porque acho que é importante, assim, que é um ambiente bom, eu vou educar meus filhos aqui, eu vou estar presente com eles aqui, é um ambiente gostoso, fui educado nesse, né? Realmente acredito que Jesus, ele veio para nos salvar, mas assim, é uma coisa assim como se fosse uma coisa decorada, não é uma coisa assim que não se recebeu o toque de Jesus. O primeiro problema acontecer, o filho é assassinado, né? A pessoa já corre para outras seitas porque quer falar com o filho que perdeu, quer fazer comunicação com os mortos, que isso é pecado. Isso nós vamos ler o Evangelho, desde o Antigo Testamento, é pecado. Não consulteis os adivinhos, não consulteis os espíritas. Isso é condenado, segundo a nossa palavra, segundo a igreja. Então, as pessoas esquecem. Por que acontece isso no nosso meio? Porque faltou o toque de Jesus. Faltou a conversão verdadeira. Tu tá ali, tipo o gado, né? Foi todo mundo, você tá sempre junto. Para mim é conveniente ir para a igreja, ali estão meus amigos. É como se fosse um clube, a igreja está lá num clube. Tem amizades, ali tem os galetos, tem o futebolzinho, tem os aniversários, tem as tarefas. É legal. Aí você vê assim, que bom, as pessoas estão participando, estão ali sendo tocadas, mas o primeiro problema que acontece, saem da igreja, se disparam. Eu pergunto, todos esses anos na igreja, ele descobriu realmente a verdade? Eu faço pergunta para você, você já sentiu Jesus na sua vida? Eu já senti fortemente Jesus na minha vida, diversas vezes. Mas quando senti a primeira vez, profundamente, que tu cai por terra e você vê que você é nada. E você precisa do Senhor. E o Senhor, Ele te ama, mesmo sendo nada, e Ele precisa de ti. E Ele te ama com o seu amor incondicional. Você percebe que em cima disso a tua vida toda é transformada. E quantas vezes quando você lê as histórias dos santos, eles passam anos sem sentir Deus, sem sentir Jesus, mas por causa daquele primeiro amor, aquele toque, eles mantêm a sua fé firme. Se mantêm perseverantes, né, Maurício? Exatamente. Falando em perseverança, vamos assistir o Padre Ladislau nos convocando para a conclusão do Tabernáculo de Deus. Em seguidinha continuamos com o Maurício falando para nós de uma forma assim tão maravilhosa sobre a verdade de Jesus Cristo. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Maurício, a gente assistindo esse chamado do Padre Ladislau, esse apelo, né, para a conclusão dessa obra que é o Tabernáculo de Deus e que ele tanto se empenhou durante toda uma vida, né? A gente estava falando agora sobre verdade. O quanto a gente vê
o católico, né, ou o cristão investindo tanto em mentiras, né? O que mais tem é mentira hoje, e nós, assim, católicos, nós temos que ficar bem alertas em relação a isso. Muitos ataques ao nosso Papa Francisco, como tem ataque de próprios católicos. Exatamente. Que extremamente uma linha conservadora, que o Papa Francisco é isso, o Papa Francisco é aquilo. Por amor de Jesus, Papa Francisco é o nosso Papa, Pedro, ele é nosso líder. Então, se você não segue o líder, você não pertence a essa igreja, você não faz parte dessa igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado com os fake news. Tem muita notícia que eles pegam uma frase só e deturpam. Então, isso é importante. Então, o que é verdade e o que é mentira? Existem sites, até entre aspas, católicos, que nós temos que denunciar, que na verdade são manipulados por outras pessoas, falam coisas bem interessantes, que você concorda, eu também concordo, mas aí vem o veneno em outras coisas. É verdade. E isso deve ser banido, isso deve ser denunciado, porque senão nós vamos cair nesse erro de muitas pessoas que são levadas com informações erradíssimas referente à igreja. Então tem que ter um cuidado. Realmente existe muito fake news em relação a isso. É verdade. Outra coisa interessante assim que eu queria, antes de nós fazermos a oração, eu queria ler um artigo. Um pedaço dele foi pedaço do artigo que foi escrito pelo bispo Don Thomas, um norte-americano, que a sua diocese fica em Phoenix. E como o tema de hoje é sobre a verdade, e em cima disso ele escreve muito bem, e eu queria fazer essa reflexão com você, queria ler exatamente as palavras que ele escreveu, e depois nós vamos fazer a oração. Ele diz assim: quanto buscamos a verdade e mais rápido nos conformarmos à sua vontade, seja ela manifestada nas leis imutáveis da natureza, seja ela revelada na Sagrada Escritura, mais rapidamente encontraremos o significado, a felicidade e a realização para as quais fomos criados. Portanto, quanto mais conhecemos o Senhor, mais conheceremos a verdade. Porque a verdade não é simplesmente um conjunto de fatos, mas um relacionamento pessoal com Deus. Diferente do relativismo, que constrói a sua casa na areia das opiniões subjetivas. Cristo nos chama a edificar a nossa vida sobre a rocha que é Ele. A verdade tem o seu próprio poder, um poder que nenhum mal vencerá. Jesus encarna a esperança do triunfo final da verdade. Ele diz: houve tempos em que as pessoas mantinham um conjunto compartilhado de crenças em Deus e naquilo que Deus ensinava e esperava. Numa cultura pluralista, o direito natural era a base essencial para que se construírem pontos em comum. Na sociedade contemporânea, o direito natural se reduz, em geral, a um não fator, o que implica um passo atrás na realidade, um passo atrás no mundo criado por Deus. Retirar-se para dentro da mente de cada um. Cada um tem a sua verdade, o que leva a perder por completo o contato com a realidade. É o que acontece quando nos distanciamos da realidade e buscamos a verdade em nossa própria mente, em vez de buscá-la na criação e na revelação de Deus. Amém. Amém. Que texto fundamental. Romanos, cita: pela justiça mantém a verdade refém. Pela injustiça mantém a verdade refém. Substituíram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo as criaturas em vez do Criador, que é bendito eternamente. Palavra de Romanos, São Paulo aos Romanos, que é uma grande, grande verdade hoje para nós. Quantos de nós estamos adorando a criatura em vez do Criador? Vamos rezar então? Vamos. Então nós queremos, nesse exato momento, pedir a graça do Senhor Jesus, que está no nosso meio, está agindo em cada lugar, em cada
pessoa está agindo na sua família, que Ele vá nesse momento e toque profundamente o nosso coração, nos dando a paz, nos mostrando o seu caminho, nos mostrando o que é verdade, o que precisamos mudar, o que deve ser realmente assumido em nossas vidas como prontidão, como aceitação da verdade do Senhor sobre nós. E que a felicidade toque o nosso coração no dia de hoje, onde quer que estejamos, você na sua casa, você que está num hospital, enfim, que nesse momento a graça e a felicidade chegue até você, em nome de Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amém. Nós vamos ficando por aqui, depois dessa oração do Maurício, dedicamos essa oração à Nossa Senhora da Evangelização, a nossa padroeira. Hoje não vamos terminar o programa com a nossa Ave Maria, porque o nosso tempo está esgotado e você, então, na próxima semana é convidado a estar conosco. Fique com Deus e até lá.